Quero convidar os irmãos a abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. O mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, o profeta Isaías, ele escreveu esse texto 700 anos antes do nascimento de Cristo. E é interessante que Isaías, ele tenta nos descrever com riqueza de detalhes a vida, o sofrimento, a morte e a vitória de Cristo. Veja que Isaías, ele descreve Cristo, a sua vida, o seu nascimento, sua vida, ministério, sua morte, mas também a sua vida. E quando nós lemos esse texto, a partir do verso 1, Isaías começa a pregar e ele diz, aqui que quem creu na nossa pregação. No verso 2, Isaías diz que este homem ele não tinha uma aparência bonita, nem formosura, e não tinha assim uma beleza que nos agradasse. Porque Isaías ele estava falando de um homem simples, enquanto que o povo judeu esperava um guerreiro. Enquanto que Isaías estava falando do Cordeiro de Deus, o povo tinha em seu coração um grande guerreiro da linhagem de Davi. Um homem que ressurgisse o reino de Israel, as conquistas, a glória de Israel, e que tornasse Israel de novo a nação mais temida sobre a face da terra. Isaías falava de um plano perfeito de Deus, e o povo esperava um sonho de conquista e glória passageira. Esse texto é um contraste com a glória do homem, com as conquistas e com os desejos do homem. O texto que lemos, irmãos, ele é controverso às nossas expectativas, porque tudo que nós olhamos aqui, nós como homem, nós não conseguimos entender. Primeiro que a proposta do povo era de vitória, de ser um povo maciçamente poderoso, vitorioso aqui na terra, um povo de destaque. O judeu, ele olhava para si e falava assim: nós somos uma raça eleita, nós somos o bichinho de Jacó, nós somos um povo diferente. E Deus, o Deus criador dos céus e da terra, ele tem uma aliança conosco desde o Éden, que foi se renovando, que se renova com Noé, se renova com Abraão, depois tem a aliança sinaítica através de Moisés, e ela se renova de forma mais pactual com Davi. Então o povo esperava um Deus que enviasse um grande guerreiro, talvez como o dos juízes, Sansão, Jefté, Gideão, para levantar este povo. Mas aqui o profeta ele contradiz. O profeta diz que é um homem simples, sem formosura, um homem de parecer simples, humilde, a ponto de ser desprezado e rejeitado, o mais rejeitado dentre os homens. Nós, em nossos sonhos, a gente sempre espera vencer. Nós sempre esperamos um final feliz, mas um final feliz que satisfaz os desejos do nosso coração. Nós somos um povo voltado ao progresso, a vitórias, a conquistas. E o povo de Israel não era diferente disso. Eles queriam bênçãos, vitórias, glórias, enquanto que Deus tinha o propósito de redimir este povo. Esse povo apenas queria ser um povo notório na terra. Então eles não poderiam olhar para Jesus e encontrarem aquele homem, um homem que pudesse os representar. E é interessante, quando nós olhamos para os dias de hoje, as igrejas têm procurado um Jesus que lhes satisfaz, um Jesus que atende o desejo dos seus corações, porque o desejo do coração dos judeus era de um guerreiro, era de um Messias, de alguém enviado por Deus para trazer glória, força e poder. Hoje nós encontramos pessoas que vão à igreja com o mesmo propósito, de se encontrarem com Deus que pode resolver os seus problemas sociais, financeiros e às vezes até mesmo de enfermidade, de saúde. Se esquecem que aquele que é enviado por Deus é para resolver um problema, pagar uma dívida que nós não podíamos pagar. Era algo que nós não, que
sequer nós poderíamos imaginar que teríamos condições de... Jesus nos é dado por uma causa maior, por uma causa nobre e eterna. Ele não nos foi dado para resolver apenas problemas pessoais. O grande problema é que às vezes o nosso coração se estende até os nossos sonhos, até as nossas conquistas e os nossos objetivos. Às vezes o nosso coração, a nossa mente, ela não vai até a eternidade. Ela não pensa um pouquinho mais além da nossa expectativa. E às vezes a nossa mente, o nosso coração nos restringe. Ele não nos deixa sonhar os sonhos de Deus. Às vezes, irmãos, o nosso egoísmo, a nossa limitação pecaminosa, ela nos limita apenas a uma vida de 30, 40, 50, sei lá, de 100, 120 anos, e se esquece de que existe uma eternidade, que é o tempo determinado por Deus para que a gente viva eternamente. O tempo que Deus sonhou para nós. Às vezes tem pessoas na igreja que estão vivendo exatamente como os judeus nos dias do profeta Isaías. Estão tendo uma visão muito pequena. É uma visão assim, é uma visão voltada para si, uma visão voltada para o seu ventre. Mas Deus tem uma visão diferente da nossa. Os planos e os projetos de Deus precisam serem entendidos. Então, Isaías diz: ele é rejeitado porque ele não tem uma formosura, porque ele não é alguém de destaque, porque ele não é alguém que demonstra um poder, alguém que vai levantar um império aqui, físico, bélico. Então ele é desprezado. Então Isaías diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Quem é que quer servir, acompanhar um homem de dores? Um homem que sofre, um homem que até mesmo quando é perseguido injustamente, ele oferece a sua face. Ele é alguém que não afronta, ele é alguém que não enfrenta os problemas com força, com poder, mas apenas em amor, em paciência, em santidade e em submissão ao seu Pai. Então, seguir um homem de dores, seguir um homem que sabe o que é sofrer, não é fácil. Às vezes nós criamos mitos para nós. A gente assiste filme, né? Quando a gente assiste um filme acho que é Steve Seagal, ele bate em todo mundo no filme, nunca leva um tapa. Aí, do começo ao fim, ele só bate. Aí a gente gosta, esse filme é bom. Aí a gente assiste às vezes um filme que no final o mocinho morre, aí a gente fica, perdi meu tempo, esse filme não vale a pena, né? Veja que nós temos em nosso instinto um desejo exacerbado pela vitória. Às vezes nós não entendemos a história, mas nós queremos a vitória. Nós não queremos andar, nós não criamos para nós o mocinho do filme que apanha, que sofre. Não, a gente quer um cara bom, que bata, que vença. É assim que a gente quer. A gente não quer curtir a história. A gente não quer olhar para a história e aprender com a história. Nós temos e às vezes desenvolvemos em nossa mente um modelo de vida, um padrão de resultados, e nós vivemos em cima disso. Isso parece o povo de Israel, né? Pois é, isso também tem sido uma realidade nossa em nossos dias. Nós estamos muitos, irmãos, mas muito parecidos com este povo, que não queria um Jesus sofredor, um Jesus que amava, um Jesus que cuidava, um Jesus que foi dado para morrer em benefício. Queremos algo mais forte, algo esplendoroso. Um Deus que, quando eu falo assim, Senhor, eu preciso, já está na minha mão. Um Deus que me sirva. Era assim que o povo estava vivendo. E aí Isaías diz, não, ele era um homem desprezado, um homem que sabia o que era sofrer, e por isso as pessoas escondiam o rosto. E esconder o rosto quer dizer, não queriam ter comunhão e tinham vergonha dele. Porque quando você esconde o rosto de alguém, é porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu estava na rua, estava vindo, aí encontrei com fulano. Você acredita que quando ele me viu, virou o rosto para o outro lado? Vocês já falaram isso. Vocês já vivenciaram isso. Pois é isso que Isaías está falando. As pessoas viravam o rosto para Jesus, porque não queria ter comunhão com ele, porque não queria se encontrar com ele, conversar com ele, ter um momento de comunhão, de um relacionamento mais próximo. Então virava o rosto para o outro lado, como sinal de desprezo, como sinal de não quero comunhão, como sinal de vergonha, de intriga, de raiva. Porque é isso, o virar o rosto representa todo este desprezo. Mas Isaías diz, porque com certeza... O verso 4 aqui, o certamente é com certeza. O certamente aqui está a proposta do ministério de Jesus.
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos e as nossas dores. Ele levou sobre si. A enfermidade aqui, irmãos, não é apenas feridas, doenças. O que o profeta está falando é a enfermidade que mata, o pecado. A enfermidade que nos condenava à morte e morte eterna. Era uma doença que estava sobre a humanidade, que a humanidade não tinha cura. Às vezes a gente olha para alguém com câncer maligno, e a gente olha para a pessoa e a gente ora, a gente pede, Senhor, cuide, e às vezes aquela pessoa vai definhando, a pessoa vai morrendo, e a gente olha, é uma enfermidade que parece que não tem cura, que mata. O que o profeta está falando era deste tipo de enfermidade, a enfermidade que conduzia à morte e automaticamente à condenação eterna. Não era problemas passageiros. Tem muitos problemas passageiros nossos que a gente resolve com uma boa conversa, com uma oração, às vezes com um remédio, às vezes em socorrer alguém, dar uma oferta, e indicar até um advogado bom, justo, honesto. Tem problemas que nós resolvemos, irmãos, com uma conversa acompanhada de sabedoria. Essa semana, segunda-feira, eu fui visitar o irmão Luiz. O irmão Luiz está há um mês sem vir na igreja, problema de coluna, hérnia de disco. Eu fui visitá-lo na segunda, oramos por ele. Na terça-feira de manhã ele falou, pastor, já estou melhor, já estou até caminhando. E eu tinha falado para ele, irmão Luiz, compra esse remédio aqui, toma esse remédio, além da oração. Na quarta-feira ele tomou o remédio, quinta-feira, sexta-feira, pastor, eu estou bom, amanhã eu vou para a igreja. E ontem estava na igreja. Às vezes, irmãos, nós temos que, os nossos problemas, eles podem ser resolvidos com uma oração, com um remédio. Problema simples, coisa simples. Agora, o que o profeta está falando é enfermidade que mata e que leva para a condenação eterna. E aí ele diz, esta enfermidade certamente, com certeza, ele tomou sobre si. Jesus na cruz, irmãos, ele poderia, antes de ir, ou até mesmo na cruz, ele poderia resolver muitos problemas. Jesus tinha poder para destruir o Império Romano. Simples, se um anjo destruiu o assírio, por que Jesus não poderia destruir todo o Império Romano? Mas ele preferiu a cruz. Ele não quis oferecer a nós uma glória passageira, uma vitória com tempo determinado. Ele poderia simplesmente destruir todo o Império Romano, acender a glória de Israel, restaurar o reino de Israel, mas o povo voltaria a pecar e seriam aprisionados de novo, escravizados. Continuariam com o seu problema do pecado. Mas Jesus diz, não foi para isso que eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que eu me entregue em sacrifício por cada um do seu povo. E então Jesus sobe à cruz. Ele vai à cruz, ele é levantado à cruz, porque ele quis ir à cruz, porque ele desejou a cruz. E na cruz ele vence não apenas o Império Romano, mas ele vence a morte por causa de mim e de você. E agora ele nos oferece e ele nos concede a cura da enfermidade do pecado lá do Éden, que nos condenava. E então ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, nós que o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o profeta diz, mas ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas, traspassado e moído. O traspassado aqui a gente pode olhar apenas para algumas questões físicas, como sofrimento, como aquela espada, aquela flecha, a ponta da lança que o soldado empurra do seu lado, para ver se de fato já tinha morrido. Então ele é traspassado, ele é perfurado por nossas transgressões. Os nossos pecados tiraram a sua vida. Os nossos pecados custou a sua vida, mas ele fez isso para que nós herdássemos a eternidade. Jesus transformou aquela cruz em um trono. No trono onde de lá ele nos deu vida, ele nos deu a vitória eterna. E nos garante que um dia nós estaremos na eternidade com Deus. Porque agora os nossos pecados são perdoados através do seu sacrifício, do seu sangue. A cruz é o altar. É o lugar onde Deus nos concede a vida. Mas a gente não encontra na cruz riquezas, coisas. O que nós encontramos na cruz é o sangue do Cordeiro de Deus. O sangue que é derramado para purificar, para restaurar, para redimir, para resgatar e trazer de volta aquilo que estava perdido. Por isso que nós cantamos aqui hoje. Quando Cristo me achou, Ele nos achou na cruz, quando Ele se entrega por nós.
quando ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque tudo está consumado. O consumado ali é uma palavra que diz: eu cumpri, eu fiz, Pai, eu me ofereci por eles e eu venci em teu nome para que eles sejam vitoriosos. Irmãos, nós recebemos na morte de Cristo a vida, nós recebemos no seu sangue o perdão, nós recebemos no seu sofrimento a comunhão, a restauração. A dor que ele sentia era uma dor que, por mais que provocasse-lhe sofrimento, mas era a dor que nos trazia de volta para Deus. Era o justo sofrendo pelo injusto. Ele foi traspassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo era um preço que ninguém podia pagar. O castigo era aquilo que havia sido imposto desde Adão ao homem, a morte. Então esse castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Veja que Jesus, ele assume o nosso lugar. Ele assume uma condição nossa de pecador. Ele toma sobre si este castigo, porque o castigo aqui que Isaías se refere é o momento em que ele assume o pecado, a condição de pecador, e a condição de pecador é o afastamento de Deus, é ser digno de morte, porque o salário do pecado é a morte. Então o castigo era a morte, e ele aceitou essa morte, ele se submete à morte por amor de nós. Esse Jesus desprezado, este homem sim, este homem que diz assim: se alguém bater no seu rosto, oferece o outro. Este homem que diz: se alguém pecar contra você, vai lá e te reconcilia com ele. Sabe, este homem que diz: seja humilde. Este homem que diz: seja pacífico, e diz assim: somente os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Este homem que nos ensinou a sermos humildes de coração, este homem que nos aconselha a chorarmos e no choro encontrarmos o consolo, não no conflito, não na guerra, mas no choro. Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Bem-aventurado aqueles que sofrerem perseguição por causa do meu nome. Bem-aventurado aquele que perder a vida por amor do meu nome. Esse Jesus, quando ele ensina estas coisas, isso não parece ser legal não. Olha, parece que é um Jesus fraco, que só ensina a amar, a perdoar, a perder, a abrir mão, às vezes a ceder a sua própria razão, mas para encontrar a paz. Não, parece que é um Cristo fraco, né? Esse Jesus parece que não era um modelo a ser seguido. Neste mundo não, este mundo não aceita este Jesus, eles desprezam. O mundo busca um Jesus que o aceite como ele é e que ele possa continuar do mesmo jeito, mas o nosso Jesus não. O nosso Jesus, ele assumiu os nossos pecados, ele tomou sobre si o castigo que nos traz paz, e esse castigo estava sobre ele, e diz que pelas suas pisaduras, seja pelo seu sofrimento, nós somos sarados. E o sarado aqui quer dizer: você é restaurado, você é curado por completo, você é reconduzido à presença, não é a palavra religião, você é religado ao Senhor. E agora nós temos que viver sobre o senhorio deste Rei, deste Senhor dos Senhores chamado Jesus Cristo. O povo do passado não entendeu isso, mas nós entendemos, porque nós o recebemos em nós, por uma obra do Espírito Santo que aplicou o sacrifício dele em nossas vidas. E agora somos um povo diferente, um povo que não é que nós o aceitamos, mas ele nos aceitou e nós aceitamos a sua proposta. Nós agora vivemos por ele. Nós que andávamos desgarrados como ovelhas, que não tínhamos um pastor, que não andava pelo caminho, mas o Senhor nos encontrou e nos restaurou e nos redimiu pelo sacrifício da cruz. Portanto, nós somos agora ovelhas do seu reino. Nós não somos apenas um povo, apenas uma nação, apenas sacerdotes. Não somos apenas isso, mas também o somos. Mas, irmãos, em particularidade, nós somos ovelhas do pastoreio do pastor Jesus Cristo, aquele que diz assim: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e ele deu a sua vida por nós. Mas ele diz assim que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas desejam estar perto do seu pastor. Davi diz que as ovelhas anseiam e desejam e dependem do seu Senhor, e tem a proteção do seu Senhor, do seu pastor. O Senhor das nossas vidas,
talvez não seja um modelo deste mundo de virtudes, de força e de beleza. Por mais que as imagens procuram mostrar um rosto bonito, mas a gente não olha apenas para aquela aparência. Nós olhamos para o que aquela aparência representa. Um homem que morreu na cruz por nós, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, mas morreu na cruz para mudar a nossa história, para nos reconduzir de volta à comunhão, para sermos chamados novamente de filhos, de adoradores e de herdeiros. Que Deus, irmãos, nos abençoe. E hoje, ao participarmos da ceia, nós tenhamos a certeza de que Ele morreu por nós, por um ato de amor, para nos fazer mais que vencedores, por meio de Cristo, pelo seu sacrifício. Então vamos hoje nos alegrar mais uma vez, ao participarmos da mesa do Senhor, sabendo que o seu corpo e o seu sangue são símbolos de amor, são símbolos do amor de Deus por nós, do amor de Cristo na cruz por nós. E o corpo e o sangue aqui hoje representa a vitória, porque ele diz, façam isso em memória. E quando olhamos para a cruz, nós olhamos para uma cruz vitoriosa, onde Cristo vence a morte e nos oferece a vida por meio da sua morte. Nos alegremos no Senhor nesta manhã. Participemos da ceia do Senhor, porque o desprezado, porque aquele que foi desprezado pela sociedade, aquele que foi rejeitado, aquele que teve as pessoas virando o rosto para ele, ele venceu e ele está aqui conosco e está em nós. Não apenas nos deu a vitória, mas nos consola dia a dia para que a gente continue, para que nós continuemos na sua presença, vivendo para a glória do seu nome. Amém.